Tem uma coisa que seres humanos gostam de fazer é criar personagens imaginários. Todo artista que eu ou você conhece já fez pelo menos um OC, que significa Original Character, personagem original. Eu fiz Duolingo. Ter um personagem original é divertido justamente porque tu pode contar qualquer história com eles. A realidade pode ser o que eu quiser. E aí que tá, como criar um personagem marcante? Como fazer você olhar pra um cara de anime, tipo Naruto, e querer ser igual a ele? Mesmo ele sendo um pouco duro às vezes. Ou até mesmo em uma série, como fazem pra você torcer pro Walter White de Breaking Bad, mesmo ele sendo o vilão? E com certeza, como é que faz pra desenhar uma mulher tão gata quanto a Mirko? Que delicinha! E o problema é que provavelmente você e muitos outros desenhistas são enganados com a ideia de que isso aqui é um design de personagem. Não, colocar 150 acessórios da Shopee no teu OC não faz o design dele ser necessariamente bom. Pensando nisso, eu e o Juve, vamos fazer um guia de como criar os seus personagens do zero. Signos são estereótipos do seu personagem, isso faz com que as pessoas entendam melhor ele. E quem vai explicar isso vai ser o Juve. Dá uma olhada nas artes desse cara. Signo ou significado. A matéria que estuda isso se chama semiótica. Para entender de forma básica como os signos podem nos ajudar com os nossos designs, responde uma pergunta simples. O que vem na tua cabeça quando eu falo soldado? Talvez um cara de capacete redondo igual a esse, talvez um cara de capacete redondo com uniforme militar. Talvez botas pretas, uma mochila, roupa camuflada, águias e bandeiras dos Estados Unidos. O que realmente um soldado precisa para ser considerado soldado? Você vai perceber que o conceito de soldado não é tão óbvio assim. No Vaticano, por exemplo, soldados são assim. O soldado não precisa necessariamente usar uma arma de fogo ou uma mochila cheia de acessórios da Shopee. Entender com mais profundidade quais imagens compõem a ideia do que é um soldado vai ajudar você a tirar teu personagem de uma ideia genérica. Um exercício legal para você sair dessa ideia genérica é se perguntar como você mostraria que o personagem é um soldado sem as figuras básicas que a gente citou. Nesse caso, como que você mostraria que esse personagem é um soldado só olhando ele, como se ele tivesse um dia de folga? Se você ver com profundidade, normalmente os soldados raspam a cabeça quando entram no exército. E se ele usasse um boné em um formato similar de um capacete? Ou se ele tivesse um físico muito informe? Existem inúmeros trejeitos e ideias que podem ser colocados para mostrar que ele é um soldado, além do que é a genérica. Mas vai depender do quão profundo você entende o que é um soldado. Caraca, falei soldado pra caralho. Você perguntou como o Walter White parece tanto, professor? As roupas que ele usa e até o jeito que ele faz o bigode são pensados por alguém, refletir a situação mental e financeira que ele estava passando naquele momento da série. Isso é usar os signos de uma maneira positiva, usar os signos para contar nossa história. E se você acha esses exemplos na tela muito preconceituosos, é porque signos se trata de você pegar um preconceito das pessoas e modificar eles, criando personagens assim fora do padrão e, é claro, não tão óbvios. Para simplificar a ideia do signo se criar nossa personagem, eu gosto de separar em 3 tabelas: características físicas da personagem, características mentais e características espirituais. É como se fosse mente, corpo e alma. Então, por exemplo, eu posso colocar que ela é magra, gorda, baixa ou alta na parte física, triste, feliz, brava ou indecisa na parte psicológica, e na parte espiritual você pode separar tanto para um lado religioso quanto para alguma coisa mística, como magia e poderes. E pra personagem que eu e o Juve vamos criar nesse vídeo, eu coloquei essas características. Vai ficar bem interessante. E talvez eu tenha que fazer uma furry. Primeiramente, eu não sou um profissional em cinema, apesar de já ter zerado todas as plataformas de streaming. Mas se tem uma coisa importante, antes de tudo, é storytelling. Como contar a história do seu personagem. Isso é exatamente o sentido do design. Você não precisa ter uma lore inteira de 70 páginas, mas ter uma ideia de como vai ser é obrigatório. Então a pergunta que você tem que fazer é: qual o objetivo desse personagem? Ele é um herói de anime com poderes? Ou um vilão numa história de detetives? Ou só um alívio cômico divertido que mora no Canadá? Essa pergunta é bizarramente importante. Senão tu simplesmente vai pegar uma folha em branco e vai rabiscar 90 vezes até desenhar algo que você ache legalzinho. Eu, antes de virar desenhista, pensei em trabalhar com cinema. Dito isso, eu acho 1000 vezes mais útil você escrever o psicológico do seu personagem antes de detalhar a história dele. Sabendo como a mente do seu OC funciona, você vai saber que decisão ele vai tomar, em vez de você tomar a decisão por ele. Agora já não é você que decide, ele tem vida própria. Essa é uma etapa simples, mas que se você pular, parabéns, você acabou de estragar 99% do teu design. Fboards ou Moodboards é basicamente uma página que você coloca várias imagens, artistas e características que passam a vibe que você quer passar. Nessa etapa, você ter personagens de referência te ajuda muito, já que provavelmente tu acompanha obras que gostaria de fazer um personagem parecido. Eu faço a Refboard no PuriRef. Não, isso não é um anúncio, infelizmente. Eu acho que todo artista digital conhece esse programa. Tu só arrasta umas imagens e elas ficam salvas aqui dentro, é bem útil. E eles até lançaram uma versão 2.0. Sim, finalmente o PuriRef 2. Parece gente puxa.
Dá até pra colocar GIF, rabiscar em cima, etc. Mas assim como você, essa versão ainda é beta. Eu vou usar ele pra colocar todas as características da personagem que eu vou criar. Então é só pegar os signos que a gente fez da personagem e colocar referências baseadas nessa listinha. Tá, mas por que não fazer isso pode estragar o seu design? Primeiro que tu tá confiando só no material que você tem na cabeça, o que te impede de explorar mais materiais. Tem que lembrar que às vezes a gente é meio burro. Segundo que se você se basear só nas referências que separou, te impede de ficar muito indeciso e mudando de ideia a cada 3 segundos. Não tem como tu acabar fazendo um bolo de limão se só tem chocolate pra usar, sacou? Se você acha que eu vou chegar aqui e falar círculos são personagens fofos, triângulos são vilões e quadrados são personagens fortes, uau, isso é shape design, volta pro teu curso de desenho da Deep Web. Essa ideia todo mundo já conhece, e se não conhecia, é literalmente o que eu falei agora. Shapes dizem muito mais no seu design, principalmente quando a gente fala de contraste. Você consegue dar destaque e sensações diferentes variando esses shapes. Aqui, por exemplo, tem várias variações deles exageradas. Tu pode explorar isso para dar foco em áreas específicas, como os braços, a cabeça ou acessórios. E também para contar algo da personalidade do OC que você tá fazendo, só usando shapes. Pensa, se toda forma que você fizer no seu desenho for circular, desenhar um quadrado gigante vai chamar muita atenção. Outra dica é pensar sobre shape e contraste. Shapes são formas bidimensionais, elas são infinitas, mas todas surgem a partir da combinação de 3 formas básicas: o círculo, o quadrado e o triângulo. Sim, é daí que vem isso. Dar uma ideia de como entender os shapes do seu personagem vai ajudar na hora de construir o seu design. Para isso, eu lhe apresento o Cavaleiro Quadrado da Espada Mágica. Ele é só um cavaleiro quadrado, mas ele tem uma espada mágica. E a espada mágica dele é a coisa mais importante do seu design. Sim, fui eu que defini. Quando ela está quadrada, ela acaba se mesclando com os outros shapes que também são quadrados. No caso, os shapes dele, dificultando o destaque dela. Mas eu tive uma ideia. E se eu fizer a espada com os shapes redondos? Olha só, melhorou, mas eu acho que eu quero destacar ainda mais ela. E pra isso, eu vou usar o truque mais antigo do design de todos os tempos. Se aquilo é importante, aumente o tamanho daquilo. Aí, agora tá perfeito. Isso foi só pra você perceber o quão é importante ter consciência dos shapes que compõem o seu design. Pois assim você pode mudar levemente esses shapes e criar contraste nas regiões que realmente precisam desse contraste. E consequentemente chamar o olho da galera pra lá. Entendendo isso que o Juvi falou, dá pra se aprofundar ainda mais com BMS. Big, Médio e Small. Esse é um conceito bom. Você pode criar um design bem mais trabalhado e detalhado se criar formas grandes, médias e pequenos nele. Olha, por exemplo, a Charlie de Hazbin Hotel. É um design simples e cartunesco, mas é muito bem feito. O cabelo aqui seria o Big Shape, ele tá muito destacado. É uma das maiores formas e mais volumosas. O Medium pode ser as roupas, a gola e até os elementos do rosto. Eles têm um tamanho mediano em comparação ao cabelo. E por fim você tem os Smalls, pequenos detalhes como os botões da camiseta, a gravata borboleta, o elástico do cabelo, etc. Outro exemplo é o Kirby. Ele é extremamente simples, mas é extremamente bem feito e fofo. Pensando em Big Medium Small, o corpo dele seria o Big, pois ele é muito importante e é a forma mais volumosa. O Medium é o pé, até porque ele é menor do que o volume do corpo. E por fim você tem os Small, seria o olho e a bochecha. E a boca também. O engraçado de se perceber é que mesmo quando o Kirby tem itens, a lógica do Big Medium Small ainda se aplica dentro deles, deixando o design harmônico. Claro que isso não é regra, você pode achar designs bons que não seguem isso. Eu mesmo não sou fã de colocar muitos pequenos detalhes, até porque dá uma dor de cabeça pra desenhar depois. Se eu não me engano, até o autor do mangá de Berserk colocou um manto no personagem pra não ficar desenhando aquela armadura dele cheia de detalhe. Imagina tu ter que desenhar 10 mil páginas fazendo brilhinho por brilhinho. Nossa! Chegou o momento, eu vou colocar as coisas que eu falei em prática. Eu e o Juvi vamos fazer uma personagem com base nas listas e referências que eu tinha feito. E depois dá pra comparar o resultado e ver qual que foi a decisão dos dois. Ele vai interpretar de uma maneira e eu vou interpretar de outra. Eu e o Juve pegamos as listas de características pra fazer a mesma personagem, o que resultou em 2 interpretações de estilos totalmente diferentes. O resultado vai sair engraçado. Ah é, até sábado presta atenção. Se tu tem interesse e quer desenvolver o seu próprio potencial e evoluir mais rápido nas suas artes, sabe aquele material que eu tinha dito? Eu e o Juve prometemos 4 aulas de qualidade, que resultem diretamente em desenhos lindos criados por você. E se tu tá cansado de ser enganado por materiais muito fraquinhos, a gente não vai te passar esquema superficial, e sim um material 100% sincero e nada milagroso. É só até esse sábado, dia 17. E detalhe, a gente ainda vai passar dicas de como lidamos com o nosso psicológico e melhoramos diversos problemas pessoais, sem artblock, sem ansiedade de aprender e sem ficar insatisfeito com um desenho sem graça. Você pode investir no seu conhecimento e ter aulas interativas ao vivo comigo e com o Juve por só R$70. Eu não vou esconder preço nenhum porque o valor já tá ótimo. Compra totalmente segura e com suporte. As aulas vão ser no meu Discord, que atualmente é o maior servidor de arte do Brasil, com cerca de 100 mil membros. Então entre no Discord antes de fazer a compra e depois é só vincular a conta. Link na descrição, já sabe o que fazer. Continuando. Além de um bom desenho, eu e o Juve precisávamos passar melhor a intenção do personagem. Então focamos em uma coisinha essencial.
Na hora de pintar o teu OC, é interessante tu saber que cores colocar para passar a emoção certa. Assim você consegue acertar a intenção da obra. Eu tenho certeza que tu já escutou que cor passa emoção. Então, por exemplo, vermelho pode significar algo mais intenso, sangue, raiva, paixão, ódio, etc. Enquanto azul pode passar algo mais frio, tristeza, calma, pacífico, sereno. Esse tipo de associação natural que a nossa cabeça faz ajuda a transmitir as escolhas de cores. Claro que esse tipo de coisa é variável, assim como qualquer outra regra na arte. Então, deixar a peça harmônica é muito mais importante. Existem formas de trabalhar com a harmonia das cores bem populares, análogas, tríades, complementares e assim vai. O ponto é ter em mente que elas vão passar uma imagem pro seu personagem. E se você passar a sensação errada, faz de novo. Só não vai ter medo de explorar, tá? Vai brincando com as cores e ver qual que se adequa melhor à sua intenção. Uma maneira fácil de dar destaque nas cores é você trabalhar com a saturação. Pensa assim, você faz uma personagem linda, que na história recebeu uma coroa mágica, e ela recebe poderes através dessa coroa. E aí você pinta a coroa assim. Feio pra desgraça. Vou te ensinar como dar uma boa pintada na coroa. Quem colocou essa merda no roteiro? Para tu dar destaque na coroa, você pode simplesmente deixar ela mais saturada que outros elementos no desenho. E pronto, a cor dela já tem o destaque que merecia. E olha só o resultado do meu desenho e do desenho do Juve. Não esquece que o link pro meu curso tá aí na descrição. E se quiserem apoiar o meu conteúdo e o meu canal, considere participar das aulas, é uma chance única. Dá like.